Atos capítulo 19, vamos voltar. Ainda não abandonamos esse capítulo e eu quero ler a partir do versículo 10. Atos 19, verso 10 em diante. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém. Vamos entender o texto, então. Versículo 10 faz uma menção do que aconteceu antes, quando Paulo, na escola de Tirano, pregou por 2 anos. Então, note que a ideia desse trecho é de que a pregação da palavra, o ensino da palavra é a base para o que quer que vai acontecer depois. Então, aquela escola ficou disponível, ele foi para lá e durante 2 anos ficou pregando. A gente sabe, pelo que Paulo vai dizer no capítulo 20, que durante 3 anos ele ficou pregando em Éfeso. Foi o ministério mais longo dele na província romana da Ásia, que equivale hoje ao que é basicamente a Turquia. E o versículo 11, Lucas diz, apresentando o que ele vai narrar de forma bem específica, o que ele apresenta de forma geral. E é interessante que Lucas usa um tipo de construção grega aqui, que é muito comum nos escritos de Lucas. Literalmente está escrito que Deus fazia, pelas mãos de Paulo, milagres, não aqueles comuns. Ele dá uma ênfase na negativa, na verdade. Deus realizava milagres, não aqueles comuns, não os comuns. A tradução diz milagres extraordinários. O milagre por si só já é uma coisa extraordinária. O milagre significa que Deus intervém de forma direta nas leis que ele próprio criou. Leis físicas, leis químicas, leis psicológicas. Então ele intervém nisso, alterando o curso da sua própria forma de reger o universo. É isso que a gente chama de sobrenatural intervindo no natural. Algumas pessoas têm muita dificuldade para entender isso, né? Geralmente, quando acontece um milagre real, as pessoas têm dificuldades de entender porque nós somos muito desconfiados, também há muitos enganadores por aí, mas também porque a nossa tendência é sempre pensar que houve algum tipo de superstição quando alguém narra ter sido testemunha de algum tipo de milagre. Ou então aquela atitude um tanto quanto mais científica, ou aparentemente científica, né? Não, isso aí não é um milagre, é só uma coisa que a gente não consegue explicar agora, mas com o devido tempo e conhecimento e pesquisa nós vamos finalmente conseguir explicar. C.S. Lewis tem um livro clássico, cujo nome é Milagres, né? Ele é um livro bastante denso até, mas é talvez a melhor coisa que eu tenha lido ainda a respeito da intervenção do sobrenatural no natural, ou do supernatural no natural. Um estudo bastante interessante. Enfim, o milagre ele é por si mesmo extraordinário. Só que Lucas aqui dá ênfase, ele diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, milagres que não eram aqueles comuns, né? O interessante nesse versículo que você deve observar é que o texto diz: Deus fazia os milagres. É isso que o texto afirma, não Paulo. Deus fazia e Paulo era um instrumento. Como assim Deus usou Pedro, né? E Deus fez milagres assim também com Pedro. Há um momento em que
aliás, há 3 momentos de manifestações milagrosas assim extraordinárias, logo após descida do Espírito Santo, no Pentecostes, em Samaria, com Filipe, que também faz milagres extraordinários, e aqui em Éfeso. Você lembra que Paulo orou por aquele grupo, eles receberam o Espírito Santo, e essa manifestação também acontece, né? É Deus quem faz através do apóstolo. Houve casos em que Pedro passava, a sombra dele curava as pessoas, né? Não era a sombra de Pedro, era Deus fazendo isso. E a ideia de Deus fazer os milagres é sempre atrair a atenção para a mensagem do Evangelho. É interessante, no livro de Atos, e eu fiz isso aqui logo no começo dessa série de pregações, não sei se os irmãos se lembram, eu anotei e citei aqui numa mensagem todos os eventos milagrosos, extraordinários em Atos. Todos eles. Você tem cerca de 21, 22 eventos. Num livro que cobre um período de algumas décadas, num livro que tem 28 capítulos, você ter apenas 20, 22 eventos extraordinários, miraculosos, deve chamar a nossa atenção para o fato de que o milagre em si, a cura em si, né, a intervenção sobrenatural de Deus nas leis físicas, nas leis químicas, nas leis psicológicas, e inclusive na atividade demoníaca, porque os demônios são expulsos de pessoas, deve nos chamar que isso não é o grande e o principal objetivo do Evangelho. O principal objetivo do Evangelho é libertar as pessoas do aprisionamento do pecado e, portanto, da escravidão à mentira que os demônios propagam. Esse é o principal trabalho dos demônios, propagar a mentira. Quando o Evangelho chega em lugares, isso acontece ainda hoje, quando o Evangelho chega em lugares onde ele não é conhecido, onde a influência é pouca, nós costumamos ouvir muitos testemunhos a respeito da intervenção de Deus, de forma extraordinária, chamando a atenção para a pregação do Evangelho. E à medida que isso vai acontecendo, e as pessoas vão se instruindo, o diabo percebe que esse tipo de manifestação que ele tem não abala mais os crentes, não abala mais as pessoas, e aí ele parte para um outro tipo de atitude, muito eficaz também por parte do diabo, que a gente chama de sedução. Né? Quando ele não pode ver que a oposição em si não funciona, a sedução para o erro, para o pecado, né? A sedução do mundo ao nosso redor é o que ele vai usar. Então, aqui em Éfeso é isso que acontece. Logo, ainda, pelas mãos de Paulo, milagres eram feitos, né? É dito que lenços e aventais, basicamente o que Paulo usava para enxugar o suor, e a capa, o avental aqui, é a tradução de uma palavra que significa geralmente uma capa sobreposta, que é a parte que recebe toda a poeira de onde você passa, né? Geralmente muito manchada, recebe a chuva, recebe o sol, recebe a poeira. Então, na verdade, o Senhor usou coisas que não evocam muito a veneração. Não chamam muito a atenção para a veneração, não são objetos especialmente trabalhados para isso, são objetos que você tende a abandonar. Isso não vive acontecendo, como nós já vimos, isso não costuma acontecer, o que costuma acontecer é a pregação. A pregação dura 2 anos, a pregação dura 3 anos, a pregação é que Paulo vai continuar fazendo o tempo todo. Alguns judeus tentam, então, entrar na onda, você viu, né? Havia muitos judeus que faziam lá os seus exorcismos, verdadeiros ou não, era isso que eles faziam. Só que eles pensavam, como muita gente pensa hoje, que poderiam utilizar o que Paulo ensinava na sua pregação como uma fórmula mágica para controlar demônios, para ter poder sobre os demônios. Eles descobriram, como você viu aí, e de uma forma muito ruim, que não é assim que a coisa funciona. A autoridade não é de Paulo. A autoridade que Paulo, como apóstolo, recebe vem de Cristo. Ele deu essa autoridade aos 12, inicialmente, e deu essa autoridade depois a Paulo como apóstolo dele. Isso não é uma coisa da qual você se apropria simplesmente como uma fórmula mágica, e também não é, irmão, uma coisa que simplesmente vem porque você acha que faz algum ritual de consagração, tipo, se você está mais perto de Deus, então Deus vai usar você dessa forma. Não é assim que funciona. O convite, na verdade, a ordenança de Cristo é que todos nos aproximemos do Senhor e que todos nós nos apresentemos como testemunhas eficazes do seu Evangelho.
As coisas que vão aparecer diante de nós, algumas vezes Deus nos dará libertação delas, livramento delas, e às vezes não. Vamos nos lembrar que Paulo, que aqui o lenço era levado e a enfermidade era curada, a capa era levada e o demônio fugia, Paulo morreu decapitado. A gente pode confiar na tradição. Ele diz na segunda carta a Timóteo que ele morreria, condenado e morto. Os apóstolos, todos, como se costuma dizer, morreram martirizados. Homens que ressuscitaram pessoas, curaram enfermidades. Então você nunca pode utilizar essa parte do ministério deles, eu ouso dizer uma parte menor do ministério deles, como se fosse aquilo para o que o Senhor Jesus enviou o Evangelho. Muitos deles foram presos. Paulo tem um histórico de ser preso. Daqui a pouco a gente vai caminhar com ele para Jerusalém e você vai ver que ele só não é morto em Jerusalém, está lá recebendo uma surra, está sendo espancado. Aí chega a guarda romana que está em Jerusalém e ela é que separa para aquela multidão, separa Paulo do grupo, tira-o dali, porque senão ele ia morrer. E o pessoal estava tão enfurecido com Paulo que eles precisaram levantar Paulo para subir a escadaria da fortaleza onde ele seria preso. Dali ele é enviado para Cesareia, fica preso lá uns 2 anos, dali ele é enviado para Roma, fica lá mais uns 2 anos. Quer dizer, em nenhum momento Paulo usou esse poder que ele teria por ser um servo de Deus em intimidade com Deus para qualquer uma dessas coisas. A atuação do pregador do Evangelho no livro de Atos, como testemunha do Evangelho de Cristo, invoca e evoca os milagres tão somente para chamar a atenção para o Evangelho, para dizer, olha, Cristo realmente tem a autoridade que ele diz ter sobre todas as coisas, e ele, quando quer, concede isso a algumas pessoas, por algum tempo, para um uso específico, a fim de trazer glória ao seu próprio nome. Isso acontece pela demonstração da verdade, por um lado, pela salvação de vidas, por outro lado. O que você lê comigo aqui no final do versículo 17? Veio temor sobre todos eles, os habitantes de Éfeso, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O que você lê no versículo 20? Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, o que você tem aqui são manifestações espetaculares, extraordinárias, verdadeiramente miraculosas, mas que servem para trazer engrandecimento ao nome de Jesus e para demonstrar que a palavra dele prevalece e prevalece com poder. De modo que várias pessoas vão ouvindo o Evangelho e vão sendo salvas. A gente sabe por Apocalipse capítulo 2 que a igreja em Éfeso se tornou uma igreja ortodoxa, uma igreja firme na doutrina, né? Ela precisou ser repreendida porque talvez essa dureza toda, né, em ter que enfrentar falsos mestres, como é dito ali, talvez ela tenha se endurecido demais, esquecido de ser longânima, esquecido de ter paciência, esquecido o primeiro amor com relação aos crentes, ao próprio Senhor Jesus e aos crentes. Aliás, irmãos, aquela expressão lá de Apocalipse 2, tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor, não tem nada, absolutamente nada a ver com aquele negócio que a gente vive ouvindo na igreja de vez em quando, né? O crente se converte, aí está naquele afã de pregar o Evangelho, daqui a pouco ele vai esfriando, não tem nada a ver com isso. Não era isso que estava na mente do Espírito Santo, nem na mente do apóstolo João, quando ele registra essas palavras. Não tem nenhum ensino desse na Escritura com relação a isso. O que acontece com a igreja ali, veja bem, aquela igreja estava agindo corretamente, resistindo aos falsos mestres, não dando apoio aos que se diziam apóstolos e não eram. Era isso que ela fazia. Leia depois a primeira carta lá às igrejas da Ásia, a primeira escrita à igreja de Éfeso, está no capítulo 2 de Apocalipse. E então, talvez, nesse embate com a doutrina, por causa da doutrina, quer dizer, significa o que é isso? Esse embate pela verdade, porque quando a gente fala doutrina, parece que as pessoas estão fazendo questão de palavras, não é? Ficar discutindo doutrina, esse negócio, a gente logo não vem isso à mente hoje em dia? Falando de doutrina, ficar discutindo questiúnculas, palavrinhas aqui, expressões ali, não. Vamos colocar então de outra forma para a gente entender. A igreja se debatendo pela verdade,
a igreja se debatendo pelo Evangelho, a igreja se debatendo pela palavra de Deus, às vezes, na luta com a mentira, com o engano que rouba o Evangelho da igreja e, portanto, tira a salvação dos pecadores, a igreja pode se endurecer. Pode esquecer que o próprio Evangelho ensina que ela deve ser longânima, que ela deve ter compaixão, que ela deve amar o pecador. O que nenhum apóstolo no Novo Testamento, nem profeta no Antigo Testamento, nenhum deles tem paciência nenhuma. Eu uso essa expressão paciência, na verdade eles não têm, na verdade o que eles têm é uma atitude de zelo com relação a essa situação. O que nenhum deles tem paciência é com o falso mestre. Isso você vai encontrar Paulo, Pedro, João, o apóstolo do amor. Lê o que João escreve sobre o falso mestre nas suas epístolas. Não tem nenhum ponto de tolerância com o falso mestre, com o falso ensino, com a mentira, com o erro, com a heresia, com a falsa doutrina. Agora, com as pessoas que às vezes estão sendo enganadas por isso, com o pecador perdido, o próprio Evangelho, que é a verdade, nos remete a uma atitude de compaixão, de longanimidade, de paciência com aquele pecador, né? Então, esses homens aqui entenderam errado e descobriram isso da pior forma possível. Isso, no entanto, trouxe engrandecimento ao nome de Jesus. Versículos 18 e 19 mostram atitudes que são consequência da pregação do Evangelho, né? Os que creram vieram confessando, denunciando publicamente as suas próprias obras. É isso que você deve procurar se você está procurando uma manifestação correta, genuína do Evangelho. Arrependimento. Você sabe que alguém se converte quando essa pessoa manifesta arrependimento pelos seus pecados, quando ela diz assim, eu estava perdido, fui achado. Eu estava no caminho errado, agora o Senhor me trouxe para o caminho correto. Não é simplesmente uma mudança superficial de comportamento, mas uma admissão de que eu estava no caminho errado e agora estou no caminho certo. Verso 19, muitos dos que praticavam artes mágicas, reunindo os seus livros, queimaram diante de todos. Eles olharam para aquilo que culturalmente a gente daria importância, né? Eu sempre olho, poxa, queimar livro? Eu que leio desde pequenininho, né? Eu sempre lendo, queimar livro parece um negócio assim. Mas quando se trata da verdade do Evangelho, nenhuma outra coisa pode ser mais valiosa do que ela. Não tenha pena com relação a isso, não. Nada do que foi queimado aqui foi perdido realmente, na verdade. Eles pegaram aquilo, fizeram o que Paulo diz, numa de suas cartas aos Filipenses, ele diz, olha, eu considero isso como refúgio, eu considero isso como, isso é perda para mim, para que eu possa ganhar a Cristo. Você descobriu um valor maior, você descobriu o tesouro enterrado. Lembra da parábola de Jesus? Você vende tudo que você tem para comprar aquele terreno para ficar com tesouro. Você descobriu a pérola de grande preço, você se desfaz de tudo para conseguir aquela pérola. O Senhor Jesus é digno de que você se desfaça de tudo por ele. 50 mil denários é o que uma pessoa, um trabalhador braçal, no tempo do Senhor Jesus, no tempo dos Atos dos Apóstolos, levaria 50 mil dias para ganhar. O denário é o salário de um dia de um trabalhador. Então, você trabalhando desde de manhã até a tardinha, recebia lá o seu denário, que dava para você comprar o suficiente para você naquele dia, para sustentar a sua família e tal. Então, 50 mil denários é o que um trabalhador ganharia durante 50 mil dias, ou 50 mil trabalhadores ganhariam num dia. Por aí você vê o montante de dinheiro que foi mais ou menos calculado ali. Mas o que se diz é que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, uma vez que as pessoas estavam abandonando essas práticas e conhecendo o Senhor Jesus. Eu vou terminar enfatizando, então, esses dois versículos, final do versículo 17 e o versículo 20, o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. E o que você tem entre essas coisas e ao redor delas é pregação do Evangelho, a demonstração da autoridade do Senhor Jesus sobre qualquer coisa e o testemunho de arrependimento daqueles que se convertem. Então, quando a gente conseguir assistir esse tipo de coisa, aí a gente pode começar a dar graças a Deus por um reavivamento genuíno. O Evangelho, a palavra de Deus está sendo pregada. Isso que é a base de tudo. A segunda coisa que precisa acontecer,
a autoridade do nome de Jesus está sendo estabelecida. O nome dele é digno, ele recebe adoração, deve ser engrandecido. As pessoas se curvam diante do Senhor Jesus. Isso não importa se elas estão sendo curadas ou não, se elas estão sendo libertadas da prisão ou não. Elas podem estar na prisão, como eu disse, os apóstolos enfrentaram todos eles isso, elas podem estar sendo presas, elas podem estar sendo espancadas pelo nome de Jesus, não porque estão cometendo coisas erradas, mas pelo nome de Jesus. Elas podem estar sendo desprezadas. Paulo enfrentou grande oposição. Quando você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que em Éfeso ele lutou contra as feras. Ele descreve esse período aqui como sendo um período de muita luta, que a gente lê aqui, do ponto de vista da narrativa, e parece que foi um período de vitória, né? Que coisa grandiosa, olha só, os demônios sendo expulsos, enfermidades sendo curadas, as pessoas trazendo os livros de artes ocultas, de ocultismo, queimando aquilo, gente confessando os seus pecados, que coisa maravilhosa. Quando Paulo narra isso lá, e utiliza isso em 1 Coríntios 15, você vai dizer assim, olha, lá em Éfeso eu lutei contra as feras, foi um período de muita luta, teve muita vitória, mas vitória só vem porque tem luta, né? Não existe vitória sem luta. Então foi um período de muita angústia, foi um período de muita busca de Deus, de muita oração, de jejum, foi um período de se firmar cada vez mais no Senhor, né? Enfim. Então, acontecendo de um jeito ou de outro, tendo um certo alívio, né? Um certo refrigério, ou em meio a grandes enfrentamentos, o que você está procurando ali é que o nome de Jesus seja engrandecido. E a terceira coisa é que as pessoas venham confessando os seus pecados, ou seja, manifestando arrependimento. O que se espera não é um testemunho de eu antes ganhava salário mínimo, agora eu sou milionário. Eu antes andava de ônibus, agora eu tenho carro do ano, tenho 2 carros. Eu antes morava num casebre, agora eu tenho 3 apartamentos. O testemunho que se espera é, antes eu estava perdido nos meus pecados, escravizado ao meu pecado, cego pelo príncipe deste mundo, agora eu estou no reino do Senhor. Não mereço isso, não podia fazer nada por mim, mas eu estava nas trevas, estava perdido, agora estou na luz e estou salvo, por mérito dele, pela obra dele. Esse tipo de testemunho é que a gente tem que buscar. O resto é testemunho que engrandece ao homem, ao ser humano. O resto é testemunho de falsidade. O resto é testemunho que alimenta a ganância, alimenta a arrogância humana e não traz engrandecimento ao nome do Senhor Jesus. Então, oremos, irmãos, para que a palavra de Deus seja pregada, para que o nome de Jesus seja engrandecido e para que os pecadores experimentem genuíno arrependimento e fé salvadora para a glória do nosso Deus. Amém. Vamos orar? Abençoa, Senhor, o teu povo, de modo que nós busquemos cada vez mais nos alinharmos com o teu evangelho, com o caráter santo de Jesus, com a pregação genuína da salvação como encontrada na tua palavra, Senhor. Concede que nós não sejamos atraídos, não cedamos à tentação de nos aproximarmos de tipos de pregação que enaltecem a glória humana, que alimentam nossa arrogância, nossa vaidade, nossa ganância. Pelo contrário, em todos nós haja a mesma atitude que houve no Senhor Jesus. Esvaziando-se da sua glória, veio ao mundo para morrer em nosso lugar, a fim de que nós fôssemos salvos e o nome do nosso Deus fosse engrandecido. Todos nós experimentemos isso, tenhamos esse desejo, que nesta igreja o contexto, o ambiente todo se incline nessa situação, nessa direção, e que o teu nome seja assim exaltado. Oramos em nome de Jesus. Amém.